Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Francisco Seixas da Costa que nos fale um pouco da relação que está neste momento nos cabeçalhos de todos os jornais, que tem a ver exatamente com a forma como a China está a gerir a sua presença na vizinhança da guerra. Os Estados Unidos têm pedido com insistência ao longo destes últimos dias que a China não lhe dê para enviar armamento para a Rússia, e a China responde dizendo que está a redigir um tratado de paz que pode, de alguma forma, ser um abrir de porta para uma espécie de segunda via, sendo que a primeira via são os Estados Unidos e a Europa, para uma segunda via onde países não tão alinhados com os Estados Unidos e a Europa, como a China, a Índia, eventualmente o Brasil, provavelmente a África do Sul, isto é, os BRICS, e a que se juntarão com certeza outras nações, possam criar uma segunda via para apostar na paz. Como é que vê toda esta geopolítica bastante complicada? António, para qualquer país, ou qualquer grupo de países, poder afirmar-se e sugerir-se como mediadores para a paz, esse país ou grupo de países precisa de ter, digamos, ser visto como neutral por parte dos dois lados. A Rússia não teria mais pequena dificuldade em colar-se a uma iniciativa chinesa, e como disse, com o Brasil, com a Indonésia, sugerida por Lula, ou a Índia, eventualmente, para uma iniciativa de paz. Só que a Ucrânia é capaz de não ver as coisas da mesma maneira. E não as vê por duas razões. Em primeiro lugar, é porque deve duvidar bastante de que estes países estejam verdadeiramente neutrais. E em segundo lugar, porque eu gostava de dizer isto com todo o cuidado que me merece um país que viva agredido como a Ucrânia não tem vontade própria exclusiva em matéria da feitura da paz com a Rússia. Os Estados Unidos são quem vai decidir a paz na Ucrânia e quem decidirá o dia em que dirão ou não ao Sr. Zelensky: tenha paciência, esta parte vai ter que ficar com a Rússia ou não. Ou dizer vamos até ao fim e vamos invadir a Crimeia e vamos invadir o Donbass e terá armas até ao fim. E, portanto, o papel americano nisto é muito importante. E a América vive, e nós não nos podemos esquecer, numa crescente tensão com a China. Tensão essa que já vinha do passado. Eu costumo dizer que a China teve ali um espaço de 20 anos em que mais ou menos foi esquecida pelos Estados Unidos. Foi o tempo da entrada, foi a trampa do 11 de setembro, em 2001, foi o tempo da ida para o Iraque, depois da Segunda Guerra do Iraque, foi o tempo da aventura no Afeganistão, aliás, legitimada pelas Nações Unidas e com presença de tropas da NATO, como tropas portuguesas, e depois o recuo do Afeganistão. Esse período, digamos, esses 20 anos, foram períodos em que os Estados Unidos olharam um pouco para a China. Mas os think tanks americanos nunca deixaram de olhar para a China e para a ameaça que a China representava de natureza geopolítica, militar, económica, mas essencialmente geopolítica no início. A China era um parceiro que tinha vindo a fazer um crescimento no silêncio, e aquele célebre projeto que já aqui falámos várias vezes, a Nova Rota da Seda, significava isso mesmo, que era um projeto de financiamento de infraestruturas um pouco por todo o mundo, que era também uma forma de proselitismo no sentido dos seus interesses. A China, esta guerra não é uma guerra interessante para a China no seu tempo, pelo contrário, funciona contra os interesses da China. Mas a China não pode deixar a Rússia sozinha. Claro. A China pressente que não pode colocar-se do lado ocidental e deixar a Rússia sozinha. E, portanto, um pouco, se calhar, à contre-cœur, como dizem os franceses, a China está ao lado da Rússia nesta guerra, embora de forma não totalmente declarada. É preciso perceber que a China, por exemplo, nunca aceitou, em 2014, a tomada pela Rússia da Crimeia, porque considerou que era partir uma parte de um Estado. Isto porquê? Porque tem o problema de Taiwan.
Claro. E o princípio da separação de um território que eles consideram, pelo contrário, unido, é para ser mantido. E, portanto, a China tem uma posição relativamente equívoca, e teve uma posição ao longo de toda esta guerra, e foram várias as resoluções das Nações Unidas em que a questão ucraniana foi julgada. A China nunca votou a favor da invasão da Ucrânia, mas também nunca votou contra, isto é, absteve-se, coisa que aconteceu com muitos países do mundo, muitos dos quais o António referiu. O que significa que a China aposta que há muito mundo para além do mundo ocidental, aquilo que os especialistas em ciência política chamam o Ocidente alargado, e que eu chamo a América e os seus amigos. Esse mundo é um mundo que, não tendo simpatia especial pela invasão russa da Ucrânia, também não quer ajudar à festa do mundo ocidental, votando contra a Rússia nas Nações Unidas. E, portanto, fica-se numa posição de abstenção. E quando nós olhamos para as posições russas e dizemos, mas a Rússia está tão sozinha, só vota com a Rússia a Bielorrússia, a Eritreia, a Coreia do Norte, pois, mas há outros que se recusam a votar contra a Rússia e que são uma esmagadora maioria dos países. A esmagadora maioria dos países recusa-se a votar contra a Rússia, e mais do que isso, representam mais de metade da população mundial. E, portanto, nós temos que perceber que nesta guerra a China está numa posição que, ao mesmo tempo, quer manter alguma neutralidade, e os Estados Unidos, que desconfiam da China, e desconfiam da China por razões de conflitualidade geopolítica, ao dizerem e ao lançarem esta ideia de que a China pode encarar a possibilidade de enviar material letal, isto é, para matar, para a Rússia, estão como que a desqualificar a China como um parceiro neutral. Isto é, dizerem à China, a China não serve para negociar esta guerra, porque nenhuma solução se fará sobre esta guerra que não passe por nós. E nós não consideramos que a China tenha uma qualificação para isso. Eu posso estar enganado, mas acho que o sinal é este nos últimos tempos. Muito bem, obrigado, embaixador. Cá estaremos para perceber se esse vaticínio será o certo, parece-me evidentemente que sim. Obrigado e continuem ou acompanhem este programa nos podcasts e nos sites do Jornal Económico e até para a semana. Até lá.